Você está deitado no sofá, com o celular na mão, se perguntando seriamente se a ida até a geladeira conta como um exercício leve. Bom, tenho novidades para você. Você já sabe que caminhar queima algumas calorias, mas sabia que simplesmente sair de casa e mexer as pernas literalmente faz seu cérebro crescer e pode bloquear o Alzheimer logo no começo? O que uma simples caminhada previne o diabetes de forma mais eficaz do que uma sessão suada de corrida? Prepare-se, porque hoje vamos passar pelas 10 mudanças físicas que acontecem quando você caminha todos os dias. Algumas delas vão parecer quase mágicas. Por exemplo, que caminhar salva seus olhos e faz a dor nas costas desaparecer, mas a ciência já comprovou isso preto no branco. Porém, não adianta só arrastar os pés pelo parque como um zumbi e esperar um milagre. Existe um sistema por trás de tudo isso. Então fica comigo até o final, porque eu vou revelar o que é chamado de Fórmula Fit. É o seu roteiro científico exato baseado em frequência, intensidade e tempo, e garante exatamente esses resultados sem desperdiçar um segundo da sua vida. Vamos direto para o 10º benefício logo de cara, o reboot do seu cérebro. A Universidade do Kansas revelou uma verdade assustadora em um estudo. Ficar sentado demais acelera o aparecimento de demência e Alzheimer. Mais de 35 milhões de pessoas sofrem com isso atualmente, e esse número deve dobrar em 20 anos. Mas aqui está o mecanismo que a indústria fitness prefere manter em segredo. É sobre o volume do seu hipocampo, o centro de comando da memória e do aprendizado. Quando você caminha, não só queima o café da manhã, mas também estimula a liberação de fatores neurotróficos. Você literalmente bombeia sangue para o cérebro e estimula o crescimento de novos vasos sanguíneos e células neurais. Pessoas que caminham simplesmente retardam o encolhimento do cérebro. Você está fisicamente construindo um cérebro maior e mais resiliente. O 9º benefício é a redução da pressão ocular. Isso parece completamente impossível à primeira vista, mas a mecânica por trás disso é inegável. Caminhar realmente salva sua visão. Como é que mexer as pernas pode reparar seus olhos? Tudo se resume à pressão. O glaucoma, também conhecido como catarata verde, é o ladrão silencioso da visão causado por um acúmulo perigoso de líquido no olho. Imagina uma represa prestes a estourar, ameaçando esmagar seu nervo óptico. A Fundação de Pesquisa sobre Glaucoma confirmou essa conexão que salva vidas. Caminhar funciona como uma espécie de bomba secundária para o seu corpo. Ela regula o fluxo sanguíneo e reduz sistematicamente a pressão dentro do olho. Enquanto treinamentos extremamente intensos e de alto impacto podem às vezes aumentar essa pressão a níveis perigosos, caminhar estabiliza. Você está literalmente se afastando da cegueira ao caminhar. Isso nos leva ao 8º benefício, o escudo cardioprotetor. Todos nós fomos condicionados a acreditar que nosso coração só faz um verdadeiro exercício quando corremos até ficar sem fôlego. A Associação Americana do Coração enxerga isso de uma forma completamente diferente. Quando se trata de prevenir doenças cardíacas coronarianas e derrames, caminhar é exatamente tão eficaz quanto correr. Deixe-me repetir, exatamente tão eficaz. O segredo está na modulação da pressão arterial. Uma caminhada diária de meia hora age como um beta-bloqueador natural. Ela dilata as artérias, reduz o colesterol ruim e bombeia sangue rico em oxigênio por todo o seu corpo. Você está basicamente limpando suas artérias por dentro sem o enorme pico de cortisol causado por treinos de resistência extrema. Em 7º lugar, vamos olhar para os pulmões, porque caminhar expande significativamente sua capacidade pulmonar. Seus pulmões funcionam como filtros, mas quando você passa o dia todo sentado, o ar fica estagnado dentro deles. Caminhar é o catalisador da respiração aqui. Isso faz com que seu diafragma trabalhe mais e aumenta diretamente o fluxo de oxigênio para sua corrente sanguínea. Mas o verdadeiro benefício oculto é a eliminação de toxina. Através da respiração profunda e rítmica durante a caminhada, você literalmente expulsa gases residuais antigos que se acumularam no fundo dos seus pulmões. Você limpa todo o seu sistema respiratório de uma vez só, e isso fortalece muito o seu sistema imunológico, como efeito colateral. O estresse causado por doenças pulmonares enfraquece as suas defesas, mas caminhar constrói uma barreira sólida aqui. Então, se você quer parar de ficar doente o tempo todo, pare de ficar sentado no ar viciado de ambientes fechados e comece a ventilar seus pulmões. No 6º benefício, a ciência realmente surpreende, porque chegamos ao reset do seu pâncreas. A Universidade Duke conduziu um estudo de 6 meses e colocou corredores e caminhantes frente a frente. O resultado? Os caminhantes venceram e de lavada. Eles apresentaram uma melhora 6 vezes maior na tolerância à glicose em comparação aos corredores. 6 vezes! O mecanismo por trás disso é uma sensibilidade à insulina absolutamente eficiente.
Quando você corre em alta velocidade, seu corpo queima açúcar de uma forma extremamente rápida, quase furiosa. Mas quando você caminha, você treina seu corpo para processar o açúcar de maneira altamente eficiente por um período mais longo. Isso permite que seu pâncreas produza menos insulina no geral, o que dá a esse órgão vital um descanso muito necessário. Especialmente se você está no estágio pré-diabético, correr pode te esgotar completamente, enquanto caminhar pode simplesmente salvar sua vida. O quinto benefício melhora o seu motor digestivo. Seu intestino é um músculo, e a regra é simples: se você não se mexe, ele também não se mexe. Um estudo massivo envolvendo mais de 150 mil pessoas mostrou uma correlação muito preocupante. Pessoas que só ficam sentadas morrem mais frequentemente de câncer de cólon. Pessoas ativas sobrevivem. Caminhar estimula o que chamamos de peristaltismo, as contrações musculares em forma de onda que empurram o alimento pelo trato digestivo. Apenas 30 minutos por dia regulam sua digestão e reduzem drasticamente o risco de câncer de cólon. E mesmo que o pior aconteça e você receba um diagnóstico, caminhar aumenta estatisticamente suas chances de sobrevivência. Você está literalmente ajudando seu corpo a eliminar o lixo de uma forma puramente mecânica. Benefício número 4. Eu chamo de ilusão muscular. Muita gente acha que precisa de uma academia cara para tonificar o corpo, mas 10 mil passos podem facilmente competir com uma sessão de academia se forem feitos corretamente. A maioria das pessoas literalmente destrói o próprio corpo com forças de impacto intenso. Elas rompem fibras musculares e inflamam as articulações, o que depois exige dias de recuperação. Caminhar, por outro lado, é o avião furtivo da boa forma. Opa, o corpo? Não é necessário absolutamente nenhum tempo de recuperação. Você realmente pode fazer isso todos os dias, sem exceção, mas precisa prestar muita atenção à sua postura. A coluna fica reta, os cotovelos dobrados em 90 graus e você estabiliza a pelve. O terceiro benefício é o fortalecimento do seu esqueleto. Seus ossos são tecidos vivos e respondem ao estresse e à carga. Se você não os usa, eles vão se dissolvendo aos poucos. É isso que chamamos de osteoporose. A Fundação de Artrite recomenda 30 minutos de caminhada por dia só para reduzir inflamação nas articulações. Mas o verdadeiro segredo aqui se chama piezoeletricidade. Quando você caminha, o leve impacto de cada passo gera uma pequena carga elétrica no osso. Essa carga sinaliza para os osteoblastos, as células formadoras de ossos, construírem novo tecido. Você está literalmente dando ao seu esqueleto comando elétrico para se transformar em uma armadura resistente. Enquanto correr pode quebrar ossos sob esforço excessivo, caminhar os fortalece de forma sistemática. O segundo benefício é a descompressão da coluna. A dor nas costas é a verdadeira praga moderna. Esportes de alto impacto pioram ainda mais. Ficar sentado por longos períodos também piora. Mas caminhar é o melhor remédio. Seus discos da coluna não têm suprimento próprio de sangue. Eles funcionam como pequenas esponjas. Eles só recebem nutrientes frescos quando são suavemente comprimidos e depois liberados. Caminhar proporciona exatamente esse efeito vital de bombeamento. Isso faz com que os nutrientes circulem profundamente pelos tecidos moles da sua coluna. Automaticamente melhora sua postura e fortalece os músculos extensores das costas, que te mantêm ereto durante o caminho. Então você não está simplesmente indo do ponto A ao B, você está literalmente lubrificando as dobradiças enferrujadas da sua coluna. O benefício mais importante, o número 1, diz respeito à sua mente. É um verdadeiro exorcismo químico. O Journal of Psychiatric Research estudou 50 pessoas com depressão severa. O resultado? 30 minutos de caminhada por dia literalmente destruíram os sintomas deles. O mecanismo é uma poderosa limpeza química no seu cérebro. Caminhar queima o cortisol, o hormônio do estresse, enquanto libera endorfinas e o fator de crescimento BDNF ao mesmo tempo. A Iowa State University descobriu que caminhar melhorou de forma mensurável o humor dos estudantes, mesmo sem eles tentarem pensar positivamente. É um reboot total e brutal do seu estado emocional. Você simplesmente não consegue permanecer em um estado de estagnação depressiva enquanto seu corpo está em movimento constante para frente. Esses dois estados são biologicamente incompatíveis. Mas antes de sair correndo pela porta, me escute por mais um minuto. A maioria das pessoas falha porque trata a caminhada como uma tarefa chata ou faz tudo errado. Não fica andando por aí olhando para o celular o tempo todo. Isso não é caminhar, isso é tropeçar descoordenada. E, pelo amor de tudo, não use sapatos totalmente planos, sem nenhum suporte para o arco, ou você vai acabar destruindo o arco do seu pé. Também não trate essa rotina como algo opcional. Se você só fizer isso de vez em quando, a cada poucas semanas, não vai ter absolutamente nenhum benefício para a saúde.
O verdadeiro poder está na repetição constante, e é exatamente aí que entra a prometida fórmula FIT. Você chegou até aqui, então agora vou te dar o roteiro exato. A partir de hoje, você não vai mais só dar uma caminhada. Você vai executar um protocolo preciso. Essa é a fórmula FIT. Ela significa frequência, intensidade e tempo. O primeiro fator é a frequência. Isso é absolutamente inegociável. O objetivo final é todo santo dia. Se você ainda está fraco ou fora de forma no começo, comece com 3 a 5 vezes por semana. E se no início você só conseguir aguentar 5 minutos, então faça 5 minutos. O importante é que você faça isso com frequência. Você está reprogramando suas células desse jeito e, para isso, elas precisam de um sinal diário. O segundo fator é a intensidade. É aqui que, infelizmente, as pessoas ficam extremamente preguiçosas. Uma caminhada tranquila, olhando vitrines, é completamente inútil para mudar o condicionamento cardiovascular. Você precisa atingir o que chamam de zona do teste da fala. Isso significa que você deve se mover rápido o suficiente para ainda conseguir falar, mas não vai realmente querer ter uma conversa completa. Se você ainda consegue cantarolar uma música confortavelmente, tá andando devagar demais. Se você tá ofegante, tá andando rápido demais. Encontre exatamente aquele ponto ideal em que seu coração tá claramente trabalhando e engajado. O terceiro fator é o tempo. O número mágico é 30 minutos de uma vez só. Esse é exatamente o limite em que todas as mudanças biológicas mencionadas realmente começam a acontecer de verdade. Estabeleça para si mesmo uma meta de 6.000 passos por dia como sua base sólida. Não fique obcecado logo de cara com a meta de 10.000 passos. Comece com o que você consegue fazer de forma realista e vá aumentando gradualmente a partir daí. E agora, uma última dica importante. Beba um copo de água antes de sair. O motor desidratado para imediatamente. Em seguida, aplique a regra do movimento. Balance os braços ativamente. Isso ativa a parte superior do corpo e aumenta a queima de calorias em até 10%. Por fim, a regra do hábito. Faz isso todos os dias exatamente no mesmo horário. Amanhã é de longe o momento mais adequado para resetar perfeitamente o seu ritmo circadiano e o seu relógio biológico. Agora você tem o diagnóstico da preguiça moderna. Você descobriu o remédio e agora também tem a fórmula exata. As empresas farmacêuticas odeiam isso. A indústria das academias odeia isso porque é totalmente de graça, altamente eficaz e completamente sob seu controle. Você pode decidir agora mesmo deixar a ferrugem tomar conta das suas articulações, deixar seu cérebro encolher e seus ossos se dissolverem. Ou você pode se levantar agora mesmo, calçar os sapatos e recuperar sua biologia, um passo de cada vez. Não espere até amanhã, porque o amanhã é uma mentira. Comece hoje. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para mais conteúdos como este.